Super Rádio, programa Debate em Família, a caminho das eleições. Bom, o Debate em Família dá sequência às entrevistas aqui na Super Rádio com os candidatos à prefeitura do município de São Paulo, e hoje temos a presença aqui conosco na Super Rádio no Debate em Família do candidato Gilmar Tato do PT. Bom dia, Gilmar. Bom dia, um prazer muito grande falar com vocês da Super Rádio, estou à disposição, obrigado por vocês terem aberto esta oportunidade para a gente expor nossas propostas, nossas ideias para o povo da cidade de São Paulo. Nós que agradecemos a sua presença aqui, Gilmar, e vou iniciar com uma pergunta que eu faço a todos os candidatos que aqui são entrevistados. Por que se candidatar à Prefeitura de São Paulo e como você acha que pode contribuir para a cidade? Olha, a cidade de São Paulo é uma cidade de muitas oportunidades, porém é uma cidade muito desigual. Já era desigual antes da pandemia, agora se acentuou ainda mais. E eu quero ser candidato para enfrentar essa desigualdade. Por isso que a minha proposta é justamente implantar a renda básica de cidadania na cidade de São Paulo, para dar um mínimo de dignidade para esse povo, implantar o transporte gratuito para os desempregados e criar frentes de trabalho e também frente de produção cultural na cidade, porque tanto na parte de cultura como na parte de moradia gera muitos empregos. E nós vamos, aqui na cidade de São Paulo, construir nos próximos 4 anos 40 mil casas populares para quem ganha até 3 salários mínimos. E vamos aumentar o orçamento da cultura para 3%. Para você ter uma ideia, hoje a cidade de São Paulo não aplica nem 1% do orçamento na cultura. Além de ser um setor que mexe com a criação, mexe com a alma, mexe com o fato dessa juventude não estar no ócio, é uma área que gera muitos empregos. Então, por isso que eu quero ser prefeito. Eu já fui secretário de abastecimento, fui secretário de plantação da prefeitura, fui secretário de transporte, implantei o almoço e janta nas escolas, implantei o bilhete único, implantei a subprefeitura, e eu me considero preparado, tenho experiência para poder fazer com que essa cidade possa diminuir a desigualdade social. Tá aí, Júnior Berilo. Bom dia, Gilmar Tato. Gilmar, a minha pergunta é em relação à educação. No horário eleitoral você tem mostrado lá algumas ações que você coloca que você fez, as pessoas até não entendem muito, porque você não foi ainda prefeito de São Paulo, mas você foi secretário de várias pastas. Para a educação, qual a sua proposta para a educação no município de São Paulo? Bom, bom dia, Júnior. Primeiro, eu não decidiria a volta às aulas sem ouvir as autoridades sanitárias. E acho que nós temos que ter este cuidado, não colocar em risco as crianças e não colocar em risco os profissionais da educação relacionado à pandemia. Segundo, eu prepararia este ano as escolas para a volta às aulas o ano que vem. De que maneira? Um plano pedagógico para verificar o nível de conhecimento dos estudantes, porque você tem situações onde você tem uma criança que tem uma mãe e um pai que ajuda na lição, tem internet, tem um computador, tem um tablet, e tem criança que não tem nada disso. Então você tem que montar um plano pedagógico, junto com os profissionais de educação, junto com os estudantes, com os pais, para verificar o nível de conhecimento de cada aluno. Segundo, eu faria uma reforma nas escolas, para que houvesse testagem em todos os estudantes e os profissionais, e também uma reforma na parte física, torneiras na todas as escolas, da quantidade necessária para as crianças, para todos lavarem as mãos com sabão, com álcool gel. Eu ampliaria as salas de aula na cidade para melhorar, inclusive, o ensino, mas também em função da pandemia, um plano na hora do intervalo em relação às crianças. Então, isso em relação à pandemia, em relação ao que nós estamos passando. A outra, eu quero melhorar muito a qualidade da alimentação escolar, implantar uma alimentação orgânica na cidade, valorizar os professores com salários, fazendo concursos públicos,
públicos e fazendo também que os professores possam fazer cursos extracurriculares e para que possam, inclusive, ensinar de uma maneira mais adequada às nossas crianças e também dar condições para esses profissionais de educação, professores, no sentido deles terem acesso a materiais pedagógicos, à internet, a computadores, para que possam realmente dar um ensino de qualidade para todas essas crianças na cidade. É isso que eu faria. Bom, Gilmar, a gente já entrevistou outros candidatos aqui, alguns deles falam que não tem dinheiro para fazer uma mudança muito assim, evidente na cidade, outros falam que tem dinheiro, mas o dinheiro é mal utilizado. Né? Você está propondo muitas situações aí para a educação, né? Muitos pontos você colocou na educação. Com certeza nós vamos falar de saúde aqui, você também tem as propostas sobre a saúde, transporte público. A cidade de São Paulo, hoje, a Prefeitura de São Paulo tem dinheiro para investir em tudo isso? Como você vê isso? Tem. Nesse momento, a Prefeitura tem em caixa 18 bilhões e meio. Um relatório do Tribunal de Contas do município detectou que a Prefeitura vai encerrar o ano com 7 bilhões em caixa. Por que ela tem dinheiro? Porque mesmo na pandemia, a arrecadação do município aumentou em 6,5%. O Haddad, quando deixou a Prefeitura, ele deixou dinheiro em caixa, diferente do que diz o Bruno Covas, que mentiu no debate do Bandeirantes. E o Haddad, no último ano, renegociou a dívida do município, fazendo com que reduzisse essa dívida em 60%, e a cidade de São Paulo deixou de mandar 2 bilhões, mais de 2 bilhões para o governo federal. E agora, esse ano, foi aprovado no Congresso Nacional o Fundeb, aonde a cidade de São Paulo deverá receber também mais de 2 bilhões para a área de, principalmente, a educação infantil, educação fundamental. Então tem dinheiro, o que falta é vontade política, vontade de trabalhar, ter seriedade, saber cuidar da criançada, coisa que esse prefeito não faz. Esse prefeito é muito preguiçoso, ele não está nem aí com os pais, com as crianças, com os profissionais de educação. E é um prefeito, nós temos que ter um prefeito dinâmico, que tenha coragem, que realmente gosta das pessoas, gosta de trabalhar, gosta de estar nos locais. E não é isso que acontece. Tudo bem morrer um monte de gente, tudo bem um monte de gente ficar contaminada, tudo bem um monte de gente desempregada. E não faz nada, quer dizer, a prefeitura tem recursos, tem dinheiro, é uma prefeitura rica, mas o povo é um povo pobre, cada vez mais pobre na cidade de São Paulo. Isso em todas as áreas. Você falou de educação, você fala de transporte, de habitação, de moradores em situação de rua. Ele não o abandono da cidade, está uma sujeira essa cidade, tá? Ele não cuida da zeladoria, gasta muito dinheiro em varrição, em coleta, e a cidade continua ainda sendo abandonada, e o prefeito não cuida da cidade, e ele é muito preservado pela grande imprensa. É isso que eu observo. Berilo? Gilmar, em relação à Cracolândia, o que você faria com a Cracolândia? Qual destino você daria para aquela região ali da Luz? Olha, eu voltaria com aquele programa que o Haddad iniciou, que é o programa Braços Abertos, porque é um programa exitoso, que recebeu prêmios internacionais, inclusive, e é um programa que, evidentemente, agora com mais evoluído, com mais experiência. É um programa que, de cada 10 pessoas, você tirou do crack, né, 7 pessoas. E de cada 10 pessoas, você deu emprego para 9. E tem que ter um conjunto de ações. A primeira, ligado à questão da saúde, do tratamento para essas pessoas que são dependentes químicos, que exigem tratamento médico, e com psicólogos, com psiquiatra. A segunda é a área social, quer dizer, você tem que ter a área da assistência social para também ajudá-los no sentido dessa recuperação. A terceira, uma política de moradia para essas pessoas, de volta para suas famílias, ou aqueles que não têm casa, você dá uma moradia digna para eles. E a quarta, você ter uma política de emprego. E aos poucos você vai diminuindo até acabar a Cracolândia. E recuperar aquela região. É uma região que fica no centro da cidade, muitos prédios abandonados. Esses prédios,
a grande maioria, os proprietários devem IPTU. Então, nós temos que fazer uma política de desapropriação desses imóveis, e aqueles que não dá para reformar, recuperar, a gente derrubar, fazer prédios novos para construção de moradia popular na região central. E aqueles que der para reformar, a gente reformar, e também uma parte delas ser para moradores de rua, e também uma parte para moradia, principalmente de baixa renda na região central. É isso que eu faria, uma ação global, conjunta, que envolve todas essas áreas. Gilmar, em relação à saúde do município de São Paulo, como você vê a saúde, como você viu todo esse protocolo em relação ao coronavírus, que a Prefeitura também, junto com o Estado de São Paulo, desenvolveu para a cidade de São Paulo? Você faria da mesma forma, faria diferente? O que você fará também se você for eleito pela saúde de São Paulo? Olha, a intervenção da Prefeitura em relação ao coronavírus foi um desastre. Quer dizer, não fez teste em massa que deveria ser feito, colocou a população no transporte público, fazendo rodízio, mega rodízio na cidade, deixando o carro em casa, e levando a população a usar o transporte público, reduziu a frota, não higienizou a frota, não cuidou daquelas pessoas que estão na submoradia, que tem muita gente morando em quartos apertados. Quer dizer, a Prefeitura não fez intervenção nenhuma. Quando fez o hospital de campanha, fez na parte rica. Então, a Prefeitura não teve nenhuma ação de evitar que as pessoas morressem contaminadas na cidade de São Paulo. Foi muito atrapalhado nesse sentido. E, ao mesmo tempo, nós temos uma situação na saúde que estão represados os exames, as consultas, as cirurgias seletivas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a fila andar em relação a isso. Vamos colocar a rede Hora Certa em funcionamento 24 horas. Vamos contratar mais profissionais da área da saúde, principalmente médicos, para fazer essa fila andar. E vamos fazer, já que o governo federal está acabando com a farmácia popular, nós vamos criar a farmácia popular paulistana, e do ponto de vista de garantir que as pessoas tenham acesso ao remédio, principalmente para aquelas doenças continuadas, né, necessárias como remédio continuado, e também ter uma política de ampliação desses remédios. Nós vamos efetivamente cuidar do povo aqui na cidade de São Paulo, cuidar da saúde na cidade de São Paulo, fortalecendo o Sistema Único de Saúde e não privatizando. E em relação às OS, nós vamos fazer um processo de reversão dessas privatizações que estão acontecendo. Tem muitas denúncias e a coisa assim de superfaturamento de 30%, 35% relacionado a essas OS. Por isso que nós vamos rever todos esses contratos e, de forma paulatina, nós vamos tirar desse setor privado, dessas organizações sociais, e fazer uma administração direta na saúde na cidade de São Paulo. Berilo. Gilmar, em relação ao transporte, você tem dito bastante no horário eleitoral que você fez corredores, que você criou o bilhete único. Ainda no último debate, um dos candidatos falou que não, que quem criou foi a Marta, mas o senhor que era o secretário, o senhor colocou isso do coisa. Eu queria saber quais são os seus projetos para o transporte aqui em São Paulo. E saiu uma notícia essa semana, publicada pelo senhor, que vai criar um passe novo, que é o Passe Livre da Saúde. De onde vai sair os recursos, os subsídios para esse Passe Livre da Saúde? Então, o transporte é uma área que eu fui o secretário que mais tempo ficou na Secretaria de Transporte de todos os tempos, de todos os governos. E nessa última do Haddad, inclusive, eu não só fui secretário de Transportes, como fui também presidente da SP Trans da CET. É uma área que eu entendo bastante. Eu tive a oportunidade de organizar o sistema de transporte na época da Marta, enfrentar a máfia do transporte. Nós criamos o bilhete único e fizemos alguns corredores de ônibus, e também fizemos dezenas de terminais. E no Haddad não foi diferente. Nós aperfeiçoamos o bilhete único, criando o mensal, o semanal e o diário, e fizemos também mais de 400 quilômetros de faixas de ônibus e mais de 400 quilômetros de ciclovias, e a Paulista, as ruas abertas na cidade. Então, o que eu pretendo fazer
agora no próximo período. Instituir o passe livre dos empregados, para que as pessoas possam procurar emprego. As pessoas que têm hora marcada, na rede de hora certa, e que vai fazer um exame, vai fazer uma consulta ou uma cirurgia seletiva, ela, na rede municipal, portanto, ela receberá um passe gratuito com acompanhante para ir nesses locais. Nós vamos voltar com o passe livre dos estudantes e aos domingos, feriados e de madrugada, a passagem na cidade de São Paulo, ela vai ser de R$2. Isso aí nós já fizemos cálculos, nós já temos estudos em relação a isso. Isso, a prefeitura tem dinheiro e a gente consegue fazer e implantar esse projeto. Eu vou falar uma coisa para vocês da Rádio Super. É o seguinte, por exemplo, aos domingos, de madrugada e feriado, se tem uma ociosidade no sistema de transporte. Então, o fato de você diminuir a passagem, você aumenta o número de passageiros. Então, do ponto de vista financeiro, não significa necessariamente que a prefeitura vai perder dinheiro. Então, por isso que é perfeitamente factível você ter na cidade de São Paulo dar esses benefícios, que é um direito das pessoas poder ir e vir, assim como é o direito, como as pessoas têm direito ao acesso à saúde, direito ao acesso à educação, as pessoas também têm que ter direito ao acesso ao transporte público, e por isso que eu estou bastante seguro dessas propostas que eu estou fazendo na cidade de São Paulo e vamos implementá-la ainda no primeiro ano. Ainda em relação à mobilidade, né, falando de transporte público aqui, vocês implantaram as ciclovias na época do governo Haddad, né, e muitos elogios, né, e também muitas críticas em relação principalmente a pessoas que a gente teve queixas aqui de que amanheceu o dia e tinha uma faixa vermelha na frente da casa dela. A intenção, é lógico, de todos os candidatos que a gente colocou aqui já, que a gente entrevistou, é de aumento da ciclovia, e eu acho sumamente importante que esse aumento aconteça. Como você viu o trabalho feito pelo PT, por vocês, durante o mandato do Haddad aqui em São Paulo em relação à ciclovia, o que você modificaria e como você pretende também cuidar desse assunto da mobilidade também através da bicicleta? Olha, as administrações do PT, aquelas que eu participei, foram sempre administrações modernas, sempre à frente do seu tempo. Na época que eu implantei os corredores, eu lembro como se fosse hoje, o corredor da Rebouças teve manifestações contra, foi muito criticado, faixas e mais faixas contra mim, na época contra a Marta. E mesmo a legislação ambiental, nós tínhamos que dar compensação ambiental para fazer corredor. A cidade evoluiu. Hoje, quem faz corredor de ônibus, quem investe em transporte coletivo, você tem um crédito na questão ambiental. E naquela época também era polêmico os corredores. Hoje, mais de 90% acho importante você ter faixas exclusivas para o transporte coletivo. Então, é uma evolução. A mesma coisa aconteceu com as ciclovias. Era muito criticado as ciclovias, quando nós fizemos no governo Haddad. Tinha talvez 60-40, 60 contra, 40 a favor. Hoje, pelas últimas pesquisas que a gente tem acompanhado, a ampla maioria já concorda com as ciclovias da cidade de São Paulo. E eu apresentei um plano municipal cicloviário, esse plano está na Câmara Municipal, de que cada gestão deveria fazer no mínimo 500 quilômetros de ciclovias. Nós deixamos a cidade com mais de 500 quilômetros. Então, se essa gestão tivesse feito mais de 500 quilômetros, a cidade já teria 1.000 quilômetros de ciclovias. E o próximo mandato, nós iríamos fazer, portanto, mais 500, estavam 1.500 quilômetros. Só que essa gestão não fez. Então, o que eu acho? Eu acho que quem não faz nada não é criticado. É a coisa mais simples do mundo. Agora, a gente tem que governar, ganhar a eleição e governar e fazer as coisas. E eu vou fazer bastante ciclovia na cidade de São Paulo, porque ela é necessária não só para o lazer, mas para quem trabalha. Imagina se não tivesse as ciclovias do Haddad e do Gilmar Tato, esses meninos que estão aí transportando alimentos desses aplicativos. Ia ser o número de acidentes ia aumentar bastante. Então, as ciclovias elas são importantes para a segurança e, evidente, nós temos que debater com a cidade, tem que fazer
assembleias, fazer audiências públicas, tudo isso, a cidade é de todos, tem que ter diálogo. Eu sou favorável ao diálogo, eu sou uma pessoa que sempre conversei com todas as entidades, pessoas, fiz debate público em relação à implantação das ciclovias, dos corredores, e é isso que é importante. Agora, tem uma diferença, né? Tem gente que faz o debate, tem faz audiência pública para enrolar, para não fazer nada, como o do Covas faz, né? O do Covas é assim. Ele faz muita reunião, muito debate, muita audiência pública e não faz um corredor, não faz uma ciclovia. É o jeito de enrolar o povo e a imprensa, ela cai como um patinho. Mas é de propósito mesmo. Gilmar, então, há uma preservação por lado da grande mídia em relação ao atual prefeito e acaba não fazendo nada e ele não é criticado por isso. Gilmar, tá chegando aqui algumas perguntas relacionadas ao transporte. Estão perguntando aqui sobre essa questão dos ônibus. Tem muito ônibus que ainda circula lotado pela cidade. O que você faria para acabar com a lotação nos ônibus, a lotação no transporte público? Tem jeito a lotação no transporte público, né? Essa é uma importante como, pergunta. Tem como acabar com isso? Eu aumentaria. Nós temos que fazer um debate mais estrutural na cidade, no sentido de fazer com que as pessoas morem, trabalhem, estudam e tenham lazer próximo da sua casa. Eu acho que tem uma tendência mundial e isso tem que fazer na cidade de São Paulo. Por isso que eu quero fortalecer muito o emprego local, muita economia solidária local, para que isso aconteça. A outra, eu vou ampliar o número de corredores, de faixa de ônibus, para permitir que tenha mais viagens e os ônibus possam circular com maior velocidade e isso melhora a qualidade de vida das pessoas, as pessoas ficam menos no sistema de transporte. Terceiro, nós temos que fazer, dependendo da linha, você tem que aumentar o número de ônibus, aumentar o número de viagens. Então, isso tem que verificar linha por linha. E um outro mecanismo que nós podemos fazer na cidade é discutir com o setor comercial, de serviços principalmente, horários diferenciados de funcionamento. Então, tem algumas atividades que você pode mudar o horário de funcionamento, porque no horário de pico, geralmente no começo da manhã e no fim da tarde, os ônibus estão lotados. Mas no entre-pico, que nós estamos falando das 9 horas até as 4 horas da tarde, os ônibus estão vazios. Então, a gente tem que ter uma política, um planejamento, e o bilhete único tem essa tecnologia. É possível fazer isso, de você diminuir a lotação, a sublotação nos sistemas de transporte. Mas para isso precisa ter dedicação, precisa ter experiência, precisa entender de transporte público, que não é o que o povo sabe fazer. Bom, o nosso tempo aqui está se esgotando, né? O programa já está chegando ao final. Eu queria agradecer muito a presença do senhor aqui, Gilmar Tato, candidato à Prefeitura do município de São Paulo pelo PT. Muito obrigado pela sua atenção com os ouvintes da Super Rádio e boa sorte nas eleições. Obrigado, eu que agradeço todos vocês aí da Super Rádio, todos os ouvintes, e pela paciência, e a gente está à disposição para dirimir dúvidas que vocês tenham, e obrigado pelo espaço que vocês deram. Forte abraço, fique com Deus. Um abraço ao Gilmar Tato, muito obrigado pela participação aqui no Debate em Família, né? O Debate em Família nas eleições 2020. Programa Debate em Família, a caminho das eleições.